Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui é o professor Pedro e hoje vamos trabalhar números racionais e reta numérica. Então vamos lembrar, números racionais são todos os conjuntos de números que podem ser escritos por forma fracionária ou forma decimal. E tanto faz se ele é positivo ou negativo, trabalho todos, né? Então é a junção de vários conjuntos numéricos. Primeiro, os conjuntos naturais, são só os positivos, e incluindo o zero. Os números inteiros, que são os positivos e os negativos, né? E também agora os números racionais, que ele pode ser número positivo, negativo, pode ser decimal e pode ser escrito em forma fracionária. E reta numérica, que vamos pegar esses valores e jogar na reta numérica. Outra coisa também que vamos estar trabalhando aqui, só nesse primeiro exemplo, são os números irracionais, que já é um outro conjunto de números, que são aqueles números grandes, né, eles são infinitos, só que eles não têm período. Aquele valor depois da vírgula não se repete. Por exemplo, aqui um 3,333. Esse valor tem um período de 3, vamos ver isso na próxima aula. Tá? Ele tem período, então ele se trata de um número racional. Vamos ter só um exemplo de números irracionais, que são aquelas raízes que não são exatas, que não é um quadrado perfeito, tá bom? Então vamos lá. Calcule o valor de raiz quadrada de 5 com duas casas decimais. Localize na reta numérica. Aqui eu tenho a reta numérica. Vamos observar como essa reta numérica é dividida. Ela é dividida aqui, ó, entre o 2 e o 3 eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando eu vou olhar a divisão, eu sempre observo da próxima divisão até seguinte o próximo número, né? Então aqui, ó, o 2 não conta aqui, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 divisórias. Isso me quer dizer que se eu tenho 4 divisórias, aqui vai ser o valor 2,25, aqui vai ser o valor 2,50, 2,75 e aqui o 3, né? Então aqui, ó, o 2 pode ser 2,0, porque aqui entre o 2 e o 3 são números inteiros, eu vou ter que fracionar esses valores, quer dizer, colocar eles em números decimais para mim localizar esses outros valores na reta numérica, ok? Então aqui vai de 25 e 25, ó, 25, 50, 75. E aí eu chego no 3, que é 3,0. 3,0 e 3 é a mesma coisa, tá? Aqui eu coloquei em forma decimal para você assemelhar com esses valores para descobrir que eu estou indo de 25 e 25 quando eu tenho 4 divisórias, ok? Vamos lá, calcule a raiz quadrada de 5. Primeira coisa que eu tenho que saber, a raiz quadrada de 5, ela vai estar entre duas raízes quadradas que são exatas, né? Vamos bem dizer que são quadrados perfeitos. Primeira raiz quadrada de 4, e aqui eu tenho no meio a raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 9. Como eu tenho uma raiz quadrada de um número que não é exato, não é um quadrado perfeito, porque quadrado perfeito aqui é o 4, depois vem o 3 e aí depois vem o 16, né? Vocês vão saber por que eles são quadrados perfeitos. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, então raiz quadrada de 4 é 2, que é 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 5, que número multiplicado por ele mesmo dá 5? Não tem, né? Assim, agora na mente, né? Porque é um número decimal, não é um número inteiro. Isso aqui se chama quadrado perfeito porque é um número inteiro, 2 vezes 2 que dá 4. Raiz quadrada de 9 é 3, 3 vezes 3 dá 9. Então a raiz quadrada de 5 é um número que está entre 2 e entre 3. Que número é esse? Como é uma raiz quadrada que não é exata, pode usar a calculadora. Vai dar 2,23. E aí vai ter outros números aqui atrás. Mas ele quer com duas casas decimais somente. Então, 2,23. Vou olhar aqui nessa reta numérica e aonde eu vou localizar isso? Como aqui eu já coloquei uma casa decimal, né? Eu vou colocar mais uma para ficar melhor. 2,00 e 3,00. Então eu vou localizar 2,25, 2,50. Opa, 2,23 está aqui, ó, está antes desse valor. Posso marcar ela aqui, ó. Então
depois que eu marquei, esse valor se resulta em raiz quadrada de 5, tá bom? Próximo exemplo, 2. Localize o número 2,43268, né? Então, é um número grande, aproximado, né? Eu tenho que localizar ele aproximadamente na reta abaixo. Esta reta, eu já coloquei algumas divisórias nela, tá? Ela colocou aqui para mim o primeiro valor como 2,43 e aqui como 2,44. O que eu vou fazer aqui agora para ficar mais próximo, para me descobrir aonde está esse valor? Eu sei que é o 2,43, 43 já está aqui, ó, 43 já foi. Então eu tenho que descobrir onde está esse 2 aqui, ó. Onde está esse 2? Quando eu vou fazer isso na reta numérica, eu vou contar também as divisórias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então está indo de 1 em 1. Que 1 em 1 é esse? Aqui eu posso colocar um 0, porque não tem nada, é 0. E aqui não tem nada, é 0, certo? Agora eu vou acrescentar 1 a 1. 2,430, então aqui é o 2,431. 2,432, 2,433, 2,434 e assim por diante, tá bom? Assim por diante até chegar no 2,440. Só que eu parei aqui por quê? Eu queria, não era só chegar até o 2? Então o 2 está aqui, ó. Tá vendo? 2,432. Qual que é o próximo valor? 6. Então eu vou ter que aproximar mais um pouco aqui. E eu vou pegar minha régua aqui para ajudar a marcar esse ponto. Eu vou colocar mais 10 divisórias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Coloquei mais 10 divisórias. Tá? É a mesma coisa que se eu desse um zoom nessa reta numérica, só nessa parte aqui que me interessa aqui agora, ó. Porque o próximo é 6. Então, esse valor aqui, ó, ele vai ser o 2, eu acrescento um 0 aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? E aqui vai ser o 4.321. Aqui vai ser o 4.322 e assim por diante, até chegar no 6, ó. Então aqui vai ser o 2,4.323, 2,4.324, 4.325 e vai ser aqui 4.326 e aqui 4.327, tá? Então eu cheguei até aqui, o mais aproximado possível, né? Mais aproximado. Por quê? Ele tem mais uma aproximação ainda, ele tem o 8. Aí, como o 8 tem que estar mais próximo de 4.327, né? Ele tem que estar mais próximo aqui. Porque eu acrescento mais um 0 aqui, mais um 0 aqui. Então, ó, esse valor vai estar entre esses dois valores, 2,43.260 e o 2,43.270, tá? Porque eu tenho 2,43.268, então o 68 está entre o 70 e o 60. Ele está mais próximo do 70, então eu posso marcar ele mais aqui, certo? Eu vou subir uma setinha aqui para indicar que eu localizei esse número na reta numérica. Dá um pouquinho de trabalho porque são números muito pequenos, né? Vai quebrando muito. Então, fica aqui. Desculpa por errar na fala aqui, porque esses números bagunçam a cabeça da gente, né? Esse tanto de número.
Mas vamos lá para a próxima questão. Exemplo 3. Observe a reta, localize os números indicados por letras e marque a opção correta, certo? Vamos lá. Primeiro vamos descobrir qual é esse valor que está no A, mas primeiro vamos descobrir quantas divisórias eu tenho entre um valor e o outro. 2. Aqui vai ser o 2,1. Aqui 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 e 2, no caso aqui não tem 2, né? É o 3,0 e aqui 2,0, tá? Eu vou colocar ele em decimal, em uma casa decimal, para nós localizarmos aonde vai ficar esses valores na reta numérica, né? Então, a letra A, eu sei que ela está entre o 2,1 e o 2,2. Como ela está bem no meio, então eu sei que é o 2,1 e o meio, que é 5. Mas, professor, não entendi por que do 5. Não entendi por quê. 1, 5. O que a gente vai fazer? Aqui não tem nenhuma, só tem uma casa depois da vírgula, então você acrescenta o 0. Aqui só tem uma, então você acrescenta o 0. Então, o 2,10 e o 2,20, entre eles eu tenho 2,15, que está bem no meio, é a metade desses dois, 2,15. O 2,10 não é, porque o A teria que ser marcado aqui. Então, a letra A está fora, sobrou a B e a C. Próximo, letra B. Aqui eu tenho 2,40 e um 2,50, está entre os dois. Olha, 2,40, aqui o primeiro valor já está ok. Segundo valor, 2,42, 2,42. Então, não tem como. Aqui, de todo jeito, é 2,42. Não tem para onde escapar. Aqui, o próximo, não tem como anular ninguém. O próximo é a letra C. Então, a letra C está entre 2,80 e 2,90. Certo? 2,90. Como é que eu vou descobrir? Eu sei que ele está mais próximo do 2,80. Vamos observar aqui, ó, na terceira opção, letra C. Está vendo que é o 2,84 está mais próximo, né, do 2,80 e o 2,88 não estaria mais próximo do 2,90, estaria mais aqui. Então a letra C é 2,84. Isso quer dizer que essa daqui, ó, está errada. Porque teria que estar mais próximo do 2,90, não do 2,80. Então, letra C está errada. E vamos observar que aqui também está errado, né? Por quê? 3,0. Então, o próximo valor, 3,1 ou 3,10, né? 3,10. Olha para você ver como a C ainda está errada. Por quê? 3,02 teria que estar aqui, ó, mais próximo do 3,0. Como é o 3,08, então 3,10 está mais próximo do 3,08. Então a opção certa é a letra B, ok? Por fim, a questão 4, localize na reta o número 9 sobre 4, né? O que eu vou fazer para descobrir isso aqui? Eu vou pegar 9 quartos, que é a infração. Para mim descobrir onde está na reta numérica, eu vou ter que dividir ele, colocar em forma decimal. Tá? Eu só consigo localizar números na reta numérica em forma decimal. Forma fracionária eu tenho que dividir para descobrir isso. Tá? Então eu vou aqui pegar o 9, dividir para 4, vai dar 2 que dá 8, 9 menos 8 sobra 1. Acrescenta um 0 e uma vírgula no quociente, e aqui eu vou multiplicar por 2 de novo, 2 vezes 4 vai dar 8, sobra 2, acrescenta um 0, como eu acrescentei a vírgula não faço mais nada, e 5 vezes 4 dá 20, 20 menos 20, 0. Então, 9 dividido para 4 é o mesmo que 2,25. Vamos observar que essa reta numérica ela tem 1, 2, 3, 4, 5 divisórias, então não está de 25 em 25 igual aqui. Quando ela tem 5 divisórias, ela está de 20 em 20. Então aqui, ó, 3,00, aqui vai ser o
3 não, né? 2, perdão. 2,20, 2,40, 2,60, 2,80 e o 3,00, tá? Quando você tiver com dúvida, faz esse valor virar decimal, fica mais fácil para você se orientar na reta. E eu tenho que colocar o 2,25, então 2,25 está entre 2,20 e 2,40, então ele está mais próximo do 2,20, olha lá, ó. Ele vai estar aqui, e esse número corresponde à fração 9/4, ok? Finalizei minha aula aqui, espero que tenha correspondido e até a próxima. Bons estudos!